Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações para não perder nenhum dos lançamentos do MGF. E se aprecia o conteúdo do canal, considere também tornar-se um apoiador do Mundo de Gelo e Fogo no Apoia-se, além de me seguir em minhas redes sociais e na página do canal no Facebook. Todos os links estarão na descrição abaixo. Mira Reed nasceu na Atalaia da Água Cinzenta, a fortaleza flutuante de sua casa ancestral, em algum local oculto por entre as árvores e pântanos do Gargalo, no ano 283 após a conquista, enquanto seu pai, Lord Howland, se encontrava distante, lutando em favor dos Stark no contexto da rebelião de Robert. 3 anos mais tarde, em 286, nasceu seu único irmão, Jojen, também em Atalaia da Água Cinzenta. Ambos foram criados juntos por seu pai, que ficou a cargo de grande parte de sua educação e treinamento, uma vez que entre os Crânogmanos não existiam mestres ou mestres de armas, e o próprio Lord Howland ocupava o papel de tutor. Sendo 2 Crânogmanos típicos, tanto Mira quanto Jojen eram franzinos, esguios e baixos, com membros curtos e aspecto frágil, cabelos de um castanho escuro e olhos verdes como o musgo do pântano. Mas tais aparências podiam ser enganadoras a pessoas de outros lugares, pois aos Crânogmanos nunca faltaram força ou determinação a despeito de seu porte físico. Mira cresceu como uma jovem guerreira, aprendendo o manuseio do tridente e da rede com seu pai, tornando-se uma exímia lutadora dos pântanos, rápida, súbita, não produzindo qualquer som ao se movimentar e mortífera em seus botes. Sua personalidade era expansiva e animada, e a jovem era dotada de sorrisos fáceis e abundantes, sempre cordial e leal, e disposta a defender sua terra e seu irmão em todos os momentos. Jojen, por contraste, era tudo o que a irmã não era. Silencioso, formal, quieto e reservado, adotava uma postura naturalmente desconfiada de tudo o que não conhecia a princípio, embora fosse igualmente bem educado e cordial com todos, como o senhor seu pai lhe havia ensinado. Quando ainda muito jovem, Jojen contraiu um sério caso de febre da água cinzenta, uma doença típica de suas terras pantanosas natais, que quase ceifou sua vida, mas durante sua longa e dura recuperação, ele foi visitado por uma misteriosa entidade, o Corvo de 3 Olhos, um emissário dos antigos deuses do norte, que lhe falou e lhe instruiu, além de lhe conferir um inusitado e poderoso dom. Ele era agora capaz de vislumbrar o futuro e o destino em seus sonhos, algo conhecido entre os adoradores dos deuses antigos como Sonhos Verdes, um poder que lhe havia sido dado juntamente com uma missão: encontrar e guiar o escolhido dos deuses antigos em seu caminho até o atual Corvo de 3 Olhos, para que essa pessoa especial pudesse, em tempo, tomar seu lugar como guardião do mundo. O sonho que conferiu a Jojen a pista sobre quem essa pessoa escolhida seria apresentava um grande lobo cinzento com asas, preso por pesadas correntes de ferro negro, enquanto o mesmo Corvo de 3 Olhos fazia o possível para soltar o grande animal de seu estado de cativo, conferindo-lhe a liberdade. O menino não compreendeu o que aquilo significava, e por isso inquiriu seu pai sobre o teor do sonho. Ao ser informado da visão, Lord Howland não teve dúvidas nem hesitou, e enviou Jojen imediatamente ao norte, até o Winterfell, para servir como emissário da Atalaia da Água Cinzenta na Festa das Colheitas, reafirmar seus votos de lealdade aos Stark e, finalmente, encontrar aquele a quem vinha procurando, o jovem Brandon Stark. Mira também foi enviada, juntamente com o irmão, para reforçar sua mensagem e para servir como sua defensora, uma vez que Jojen era um jovem pacato e sem habilidades marciais. Quando ambos atingiram Winterfell, já durante as comemorações da Festa das Colheitas, foram levados à presença de Bran Stark no grande salão da fortaleza. O jovem Stark aleijado ocupava então o grande cadeirão dos Senhores do Norte, na qualidade de Stark em Winterfell, enquanto seu irmão mais velho, o Rei no Norte, Robb Stark, se encontrava lutando ao sul do Gargalo.
Jojen e Mira saudaram efusivamente Bran, entoando solenemente as palavras do juramento de fidelidade da Água Cinzenta ao Winterfell, tal como tantos outros Crânogmanos haviam feito antes deles. E o jovem Stark, visivelmente embaraçado, talvez por não saber bem ainda como responder àquilo, lhes desejou boas-vindas e lhes convidou a se sentarem em sua mesa e a partilharem de seu festim. A princípio, Bran pareceu embaraçado quando estava perto dos Reed, sentindo-se tímido com relação a Mira e intrigado com a solenidade de Jojen. O jovem Reed lhe perguntou a respeito de seus lobos gigantes, e Bran ficou feliz em levá-los para conhecer as criaturas, que se encontravam então presas no bosque sagrado de Winterfell. Quando Jojen está diante dos lobos, ele não demonstra medo algum, estendendo sua mão a eles sem temer um ataque, justificando-se a Mira e Bran com a frase: "Hoje não é o dia da minha morte." A partir deste gancho, Mira revela a Bran a real motivação de sua presença ali. Jojen possui a Visão Verde e veio ao Winterfell com a incumbência de encontrar Bran e auxiliá-lo na jornada que tem pela frente. Jojen então fala a Bran sobre seu sonho do lobo alado e lhe revela que o lobo em sua visão é o próprio Bran, cujo verdadeiro dom se encontra preso pelas amarras do desconhecimento e do medo, e que ele se encontra ali para ajudar Bran a despertá-lo plenamente. Bran, que se encontrava então apavorado com a perspectiva de sondar tais assuntos, ordena a Jojen que se cale, e acaba por instigar a ira dos lobos gigantes sobre os Crânogmanos, pois sua condição de Warg faz com que seus sentimentos sejam espelhados nas criaturas. Mas Jojen não se mostra nada amedrontado com os rosnados dos lobos, e tenta explicar a Bran que a raiva deles é decorrente de seu próprio medo, e que seu destino é grandioso, e que seu caminho está para além da muralha, onde encontrará o Corvo de Três Olhos. Mira, que não estava tão tranquila ou confiante quanto o irmão, se coloca entre Jojen e os lobos, com seu tridente em riste, e ordena a Jojen que suba em um represeiro próximo imediatamente, para se proteger. Mais tarde, depois que Bran diz a Mira que o mestre de Winterfell, Lowen, lhe dissera que os alegados sonhos verdes de Jojen nada mais eram do que sonhos comuns como os de quaisquer outras pessoas, Mira se vê compelida a lhe contar uma dessas visões verdes do irmão, para convencê-lo. Diz a jovem Crânogmana: "Você estava sentado à mesa, para o jantar, mas ao invés de um servo, Mestre Lowen lhe trouxera sua comida. Ele lhe serviu a porção do senhor do rosbife, a carne crua e sangrando, mas com um cheiro delicioso que trouxe água às bocas de todos. A carne que ele serviu aos Frey, se referindo ao grande Walder e ao pequeno Walder, dois jovens protegidos de Lady Catelyn que viviam em Winterfell na ocasião, era velha e cinza, e morta. Ainda assim, eles apreciaram mais o jantar deles do que você apreciou ao seu." A princípio, essa descrição não fez sentido algum a Bran, mas mais tarde, ao saber da grande vitória de seu irmão na Batalha de Cruz-a-Boi, Bran é informado também por Lowen da morte de Sor Stephen Frey, o herdeiro das gêmeas e tio de Walder e Walder, que também se encontravam presentes. E ainda que Bran se sentisse feliz com a vitória do irmão, tal sentimento era maculado pelo conhecimento de que a derrota de Sor Stafford Lannister era vazia, e que apenas a derrota de Lord Tywin importaria, enquanto os dois Frey não parecem nem um pouco incomodados com a notícia do falecimento de seu tio, por estarem muito mais preocupados com a linha sucessória das gêmeas, imaginando qual dos dois conseguiria herdar a senhoria. E a morte de alguém mais à frente nessa linha era na realidade uma boa notícia para as pretensões de ambos. No fim, apesar das notícias parecerem muito mais animadoras a Bran e aos Stark e mais perturbadoras aos Freys, como uma carne saborosa em contraponto a uma peça cinzenta e podre, os dois Walder apreciaram o que lhes foi concedido muito mais do que Bran, o que validava o sonho profético de Jojen. Mais tarde, já meio convencido de que os sonhos verdes eram de fato reais, Bran pede a Jojen que lhe revele mais do que está por vir, e o jovem Crânogmano diz: "Sonhei que o mar estava batendo em toda Winterfell. Vi ondas negras se quebrarem contra portões e torres e, em seguida, a água salgada veio fluindo sobre as paredes e encheu o castelo. Homens afogados estavam flutuando no quintal. Quando eu tive o sonho pela primeira vez, na água cinzenta, eu não conhecia seus rostos, mas agora eu reconheço. Eobeli, o guarda que chamou nossos nomes na festa, é um. Seu septão é outro. Seu ferreiro também.
A isso, um Bran confuso e estupefato retorquiu que o mar se encontrava a centenas de léguas de Winterfell e que o castelo contava com fileiras duplas de altas muralhas, de modo que algo assim seria completamente impensável, mas Jojen, inabalável, insiste que suas visões nunca mentem e que o mar devastará a fortaleza, passando por sobre as muralhas. Finalmente, passado todo o medo e a desconfiança, Bran se sente pronto para lhes falar a respeito de seus próprios sonhos com o Corvo de Três Olhos, que vinha aparecendo para si desde sua queda da torre que o atirara em um profundo coma. Jojen revela a Bran que o mesmo lhe havia acontecido, com o Corvo vindo a si somente depois que contraíra a febre da Água Cinzenta, e lhe revela que Bran é um Warg, poderoso controlador do mundo animal, dotado de um dom enviado pelos deuses antigos, mas que ele não atingiria todo o seu potencial a menos que conseguisse abrir seu terceiro olho, o olho espiritual, aquele que o Corvo de Três Olhos tentara forçar a se abrir em seus sonhos. Para isso, só existia uma maneira de conseguir as respostas de que Bran precisava: partir rumo ao norte, para além da muralha, até encontrar o próprio Corvo de Três Olhos. Contudo, Jojen também avisa a Bran para que não revele a ninguém sua condição de troca-peles, pois isso faria com que as pessoas comuns o temessem e o odiassem dali em diante. Quando o jovem Stark tenta alertar aos homens que Jojen vira em seu sonho para se protegerem contra a ira do mar e contra as águas em geral, eles em grande medida ignoram o aviso, e apenas o guarda Eobelly parece ouvi-lo, parando de se banhar por dias a fio até ser forçado para dentro de uma tina de banho por outros, após o que passa a nutrir antipatia por Bran e Jojen, por se sentir enganado. Mais tarde, quando Sir Rodrik Cassel retornou ao Winterfell trazendo consigo um misterioso homem envolvido no aprisionamento de Lady Donella Hornwood, que fora forçada a se casar com Ramsay Snow, o filho bastardo de Lord Roose Bolton, Jojen revela a Bran que viu, em uma visão verde, os corpos dele e de seu irmão Rickon estendidos no chão diante daquele homem, a quem chamavam Fedor, devido ao seu mau cheiro prevalente. Ele disse também que, na visão, o homem se ocupava com uma pequena lâmina afiada, esfolando a pele dos rostos dos dois meninos Stark. Meera, ao ouvir tal barbaridade, diz ao irmão que poderia simplesmente matar Fedor para evitar que isso se concretizasse, mas Jojen a advertiu de que isso de nada adiantaria, pois as visões verdes não podiam ser evitadas dessa maneira. Mais tarde, depois que os Homens de Ferro de Theon Greyjoy tomaram Winterfell usando de sua astúcia e de um ataque sorrateiro, tanto Bran quanto Jojen e Meera são feitos cativos pelos Homens de Theon. Ademais, Eobelly, Septão Shale e Mikken, o ferreiro da fortaleza, resistem e são mortos pelos Nascidos no Ferro, mais uma vez provando a veracidade da visão do Crânogman. Depois que eles são enviados aos seus aposentos, eles fingem empreender uma escapada sorrateira da fortaleza, com o auxílio da selvagem Osha e de Odor, o serviçal simplório de Bran, fazendo com que Theon e seus homens saiam em sua procura, quando na realidade o grupo havia se escondido entre os túmulos das criptas sob Winterfell, esperando que as forças de Sir Rodrik retornassem para libertar o castelo. Quando eles finalmente voltam a emergir das criptas, no entanto, descobrem que Winterfell fora saqueada e queimada, com quase todos os seus moradores passados pela espada, incluindo Mestre Lowen. O grupo se deparou com o Mestre, já moribundo, no bosque sagrado da fortaleza, e com suas últimas forças, Lowen aquietou os meninos Stark e implorou a Osha que os levasse até um dos vassalos leais dos Stark para manter os meninos em segurança. Por isso, o grupo precisou se separar e escapar do local o quanto antes, pois os homens que haviam destruído Winterfell com certeza voltariam, de modo que os Reed se unem a Bran e Odor e partem em direção ao norte, em busca de um local onde possam atravessar a muralha e ir em busca do Corvo de Três Olhos, enquanto Osha e Rickon partem em direção à última lareira, para buscar refúgio junto aos Umber. Algum tempo mais tarde, depois que Bran acordou agitado de um dos sonhos de lobo, o pequeno grupo avança a partir de sua última posição, uma pequena torre de vigia parcialmente tombada no coração da mata de lobos, e avança em direção à muralha. Jojen avisa seu príncipe a respeito do perigo representado por passar tempo demais na pele de Verão, seu lobo gigante, lhe advertindo que tempo demais nesse estado faria ocorrer o risco de perder o controle, deslizando indefinidamente para o corpo do lobo ou permitindo que o animal o dominasse. Ainda que partir em busca do Corvo de Três Olhos fosse algo bastante perigoso, Bran disse aos Reed que desejava voar, tal como o Corvo lhe havia prometido que faria, e por isso os irmãos o escoltam em direção ao norte.
Contudo, Jojen decide que devem se manter tão distantes quanto for possível da Estrada do Rei, ou correriam o risco de espalhar rapidamente rumores sobre 2 crânio-humanos, um aleijado e um gigante simplório rumando para a muralha, e os Homens de Ferro ou outros inimigos viriam em seu encalço. Jojen também descartou a ideia de buscar auxílio de qualquer dos vassalos Stark na região, pela mesma razão. Mesmo assim, em um determinado ponto, eles acabam por descobrir uma caverna onde poderiam passar a noite, e ali dentro encontram também outro viajante, um homem presumivelmente membro do clã Liddell, das montanhas, que dividiu com eles seus alimentos, sua fogueira acesa e lhes avisou dos perigos que haviam emergido nas terras do norte desde a descida do Senhor e mais tarde, do Rei do Norte para o sul. O homem afirmava que tudo era diferente quando havia um senhor de Stark em Winterfell, e Jojen lhe garante que os lobos retornarão. Na manhã seguinte, eles acordam e não encontram mais o viajante, que havia, no entanto, lhes deixado mais alguma comida para sua viagem. Mais tarde, o grupo chega a uma aldeia abandonada e desolada dentro da Nova Dádiva, um território cedido em perpetuidade à Patrulha da Noite, que havia sido gradualmente abandonado ao longo dos anos. Como a maioria das construções da aldeia se encontrava em ruínas, eles correram até Coroa da Rainha, uma pequena torre em meio a um lago, que ainda se mantinha de pé mesmo depois de tantos séculos, onde poderiam se abrigar da tempestade que se aproximava. Enquanto estavam ali, eles ouviram sons vindos de fora. Haviam outras pessoas na vila. Através dos olhos de Verão, Bran descobriu que se tratava de seu meio-irmão Jon Snow, em companhia de um bando de selvagens, e que as coisas não corriam bem para ele. Assim, Bran atacou os selvagens dentro do corpo de Verão, matando 3 deles, dando assim ao irmão a oportunidade de fugir e impedindo que os selvagens os descobrissem na torre, embora o lobo tenha sido atingido em um dos ombros por uma flecha. Jojen, Meera, Bran e Hodor esperam até a manhã seguinte para seguir viagem, depois de cuidarem do ferimento de Verão. Algum tempo mais tarde, eles atingiram o Forte Noite, o maior dos castelos da muralha, abandonado há quase um século pelos Homens da Patrulha, e o local que se apresentara em um dos sonhos verdes de Jojen, onde eles poderiam encontrar uma forma de cruzar para o outro lado. No entanto, eles não foram capazes de encontrar o caminho para além da muralha em um primeiro momento, e decidiram passar a noite na grande cozinha de pedra do castelo, e continuar sua busca pela manhã, com Jojen afirmando que talvez, durante seu sono, os deuses lhe enviassem mais um sonho verde que lhe revelasse como proceder em seguida. Durante a noite, no entanto, seu sono é perturbado por sons vindos de debaixo da cozinha, através de um poço, e qualquer que fosse a criatura responsável por tais sons estava subindo por ali e se aproximando rápido. Bran e os Reed ficaram apavorados devido às inúmeras histórias de monstros e fantasmas que aterrorizavam aquela ruína, e por isso Meera tratou de envolver a grande sombra que saiu do poço com sua rede, usando então seu tridente para espicaçá-la. O grande vulto acabou por se mostrar como um irmão negro da patrulha, Samuel Tarly, que vinha acompanhado por uma mulher selvagem, Goiva, com um bebê recém-nascido em seus braços. Depois que Meera o liberta da rede, Sam lhes diz que ele e Goiva vinham de além da muralha, o que serviria muito bem aos propósitos do grupo, e Meera o interroga sobre como fizera isso. Sam respondeu que viera através do Portão Negro, uma antiga entrada secreta através da muralha, que só se abre aos homens juramentados da patrulha, e é muito difícil de ser encontrado pelos não iniciados. Logo depois, o irmão negro reconhece Bran como o irmão aleijado de seu amigo Jon, e Jojen o faz jurar não revelar a ninguém que cruzara o caminho de Bran para proteger sua vida. Sam então lhes pede que venham consigo para Castelo Negro, pois só existem o frio e a morte para além da muralha, mas Bran lhe diz que eles têm um propósito a cumprir para lá da muralha e lhe pede que abra o Portão Negro para que eles sigam adiante. O irmão negro, a contragosto, acaba cedendo e os conduz até a abertura. Enquanto isso, ele lhes revela que sua vida e a de Goiva haviam sido salvas para além da muralha pela figura conhecida somente como Mãos Frias, um homem encapuzado montado em um grande alce que usava o negro da Patrulha da Noite, mas que não parecia respirar ou ter pulso, e que não pudera segui-los através do portão, alegando que a muralha tinha em si feitiços antigos e poderosos imbuídos para impedir que coisas como ele a atravessassem. Depois, eles chegam ao Portão Negro, uma sinistra face branca e enrugada de represeiro branco, como a de uma árvore coração, dotada de um fantasmagórico brilho que lhe faz parecer viva, e olhos tristes e brancos que a tudo vigiam. Ao perceber sua aproximação, a porta pergunta ao grupo, em uma sinistra e cansada voz de madeira:
quem é você? Samuel responde: sou o vigilante na muralha, o fogo que arde contra o frio, a luz que traz consigo a alvorada, a trombeta que acorda os que dormem. Sou o escudo que guarda os reinos dos homens. A isso a porta retorque: então passe. E sua boca se abre cada vez mais até que a abertura se torne grande o suficiente para que Odor, Bran e os Reed sigam adiante, em direção ao desconhecido. Tempos depois, já do lado de lá da muralha e em um território que nenhum deles conhecia, o grupo trava contato com Mãos Frias, que se dispõe a guiá-los em direção ao Corvo de Três Olhos, ao qual ele parecia estar de algum modo ligado. Depois de dias de uma sacrificada caminhada pelo terreno nevado e escuro da Floresta Assombrada, durante a qual não foram capazes de encontrar quase nenhuma comida e padeceram de cansaço, exaustão, fome e fraqueza, eles eventualmente atingiram a entrada da caverna em que a criatura reside, mas são emboscados por um grupo de Whites que emergem do chão e que pareciam decididos a eliminar todos eles. Jojen se encontrava então muito fraco pela desnutrição e pelo cansaço para prosseguir, mas Mira não se importava com isso, e simplesmente ergueu e carregou o irmão mais novo até a entrada da caverna, lutando com todas as forças que ainda lhe restavam. Após conseguirem entrar na caverna com a inestimável ajuda de Mãos Frias, o grupo é recebido pelos últimos filhos da floresta ainda vivos no mundo, capitaneados por aquela que Mira nomeou como Folha, a única capaz de falar o idioma comum. Folha lhes revela que tinham atingido o local correto e que o corvo estava à sua espera. Ela também lhes disse que havia aprendido o idioma comum exatamente para aquele encontro, para servir como auxiliar do jovem escolhido. Eles então são levados até o Corvo de Três Olhos, que outrora fora Lord Brynden Rivers, o Corvo de Sangue, e que naquele momento era uma visão realmente terrível. Um velho mirrado e esquelético, repleto de raízes profundas nascendo em diversos pontos de seu corpo e que não era capaz de falar em um tom muito além de um sussurro. Depois disso, enquanto Bran começa seu treinamento para suceder Lord Brynden, Jojen mergulha em uma profunda depressão e Mira conjectura que o irmão estivesse naquele estado por ter visto, em um de seus sonhos, o destino que o aguardava no retorno à Água Cinzenta, contra o qual ele não estaria disposto a lutar, pois Jojen acreditava que os sonhos verdes nunca podiam ser evitados, o que deixa subentendido que o jovem cranogumano acreditava que o retorno ao lar teria consequências desagradáveis.